Quem trouxe a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Meditação da palavra de Deus para nós aqui nessa tarde. 2 Samuel, capítulo 11. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou, diga me espere. Quem não achou, diga CFO. Amém. Eu espero você achar. Você que pode, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11. Vamos pegar mais um texto também aí. Deixa um dedo aí aberto, segundo Samuel, capítulo 11. Deixa um dedo aí aberto. E abre também em Romanos, capítulo 6, e o verso 12. Segundo Samuel 11, 1 em diante, e Romanos 6, 12. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ano da presença. Como é bom estar na presença desse Deus. Maravilha. Vamos meditar então um pouquinho aqui na palavra de Deus. Lendo primeiro 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 diante. Que diz assim a palavra de Deus: na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. O 2. Uma certa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. E Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza. Depois voltou para casa. Amém? Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos ou concupiscências. Meu Deus. Levante o poder de Deus, levante a palavra de Deus, repita assim comigo: meu Deus, meu Pai, pode falar, eu estou aqui para ouvir e obedecer. Usa o seu servo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupe as suas mãos. Se você sentir, glorifique o Eterno, glorifique aquele que vive para todo sempre, aleluia. Pois bem, vamos lá. Amados e queridos irmãos, palavra tremenda. Aqui nós lemos aqui 2 livros diferentes, mas nós conseguimos parafrasear, conseguimos que uma complete a outra, nesse ensinamento, nessa palavra, aqui na sexta-feira, a guerra contra o mal. Palavra de Deus para nós. Eu estava meditando em algo que
apareceu, eu vi, fiquei meditando. Medito muito nas coisas que eu vejo, que eu leio. E eu estava meditando sobre, por incrível que pareça, você não ria, mas eu estava vendo os encantadores de serpentes, pastor. Imagina. Eu estava vendo os encantadores de serpente. Quem já viu um encantador de serpente? Quem já viu? Amém. Eu estava vendo os encantadores de serpente. Prestando atenção ali e vendo. Imagina os de antigamente que pegavam as flautinhas e mexe para cá e a cobra vai acompanhando. E um vai lá ainda toca ali na cabeça, dá um beijinho na parte de cima da cabeça da cobra. E a cobra acompanhando, eu vendo, observando aquilo. A cobra não mordendo. Imagina aquela naja, aquela cobra que dá até medo que ela tenha aquela abertura, né? Aquela cobra que dá aquele medo terrível de você só observar ela. E aquele homem, aquela flauta, e mexendo com ela, e ela seguindo, e vai e beija, e toca em cima, a cobra não faz nada. Fala, meu Deus, que é isso? Encantadores de serpente. Aí eu fui mais a fundo, ver um pouquinho mais. Aqui não tem nada de encantamento. Aqueles são truques. São truques. Mexendo com a cobra ali, ele entende muito bem qual é o funcionamento, como a cobra ataca. Se ataca para cima, ataca para baixo. Se ela só ataca para baixo, então se tocar na parte de cima, ela não vai atacar em cima. Truques. Ele entende como ela ataca. Ele entende como funciona. Ele atrai, olha um exemplo, aquela flautinha lá, e tem casos de que, eu ouvi casos de que alguns colocam urina de animal, de rato, essas coisas, e a cobra ali na frente, aquela urina de animal na frente da flauta, e mexendo a flauta para cá e para lá, e a cobra vai sentindo aquilo e vai acompanhando, por causa do cheiro da urina do animal, não é porque foi encantada, enfeitiçada, ela está acompanhando ali, porque está pensando que tem uma presa. Aí ele vai dar um beijo ali, ele toca na cabeça, porque ela não faz o ataque para cima, ela só faz o ataque para baixo, então ele já sabe aonde conseguir tocar nela, para que ela não pique ele, morda ele. Ou seja, ele precisa conhecer, e conhecer profundamente, senão ele pode morrer. Precisa conhecer mesmo, para brincar com aquilo e ficar ali, precisa conhecer, para as pessoas verem, observarem, as pessoas observam, se alegram, dão dinheiro com aquilo, porque percebem, nossa, esse homem domina, esse homem está dominando esse animal, ele é um encantador de serpentes, ele conhece, ele domina, ele sabe de tudo, ele consegue neutralizar por conhecer, ele domina. Pode ter muito encantador de serpente por aí. Encanto você vê lá no dicionário, não tem nada de magia. Não tem nada de magia. Encanto não tem nada de magia. Encanto, já viu aquele cumprimento? Encantado por conhecê-lo. A pessoa que agrada, que atrai, que deslumbra, tem qualidades, tem inteligência, simpatia. A pessoa que encanta, é isso aí. Não tem nada de mágica, não tem nada disso. Você pode imaginar que eu vou falar sobre os encantadores de serpentes, aqueles que enganam as pessoas. E no mundo deve ter mesmo. Deve ter, não. No mundo tem muitos enganadores, encantadores de serpentes, que enganam as pessoas. Muitos. Muitos. Mas dessa história, disso que eu fiquei meditando, eu quero pegar só algo para trazer para vocês aqui. O encantador de serpente, ele tem um sucesso naquilo que ele faz, porque ele domina. Eu só quero pegar isso. Quando você domina, você tem um controle, você entende. Uma fera daquela, um bicho daquele que causa temor em tantas pessoas. Se jogarem uma cobra aqui no meio da igreja agora, a gente correndo para um lado, correndo para o outro, imagina. Mas ele não tinha medo, porque ele conhecia. Ele sabia os perigos, ele dominava. Meu Deus, irmão. Segura aí essa história que nós já voltamos isso daí. Nós já voltamos a falar
de domínio. Mas eu li aqui em 2 Samuel sobre a história do considerado maior rei de Israel, um período tão especial da vida desse rei. Esse rei que subiu ao trono com uma história que até aqueles que não servem ao Senhor, até aqueles que nunca leram a Bíblia Sagrada, conhecem a história. Se você perguntar, eles vão falar: você conhece a história do rei Davi? Conheço, é aquele da pedra, aquele que venceu o gigante. Isso mesmo, até as pessoas que nunca leram a Bíblia Sagrada conhecem a história verídica, verdadeira do rei Davi. O homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, aquele homem que Deus forjou ele ali atrás das malhadas, o homem que Deus forjou ele ali, ensinou para ele ali, quando ele estava ali deixado pelo pai para cuidar ali das poucas ovelhas. Os irmãos já eram oficiais do exército e o pai deixou ele cuidando ali, mas só que ele estava sendo forjado por Deus. Nós aprendemos tanto com a história de Davi, tanto. Muitos que pregam o evangelho já pregaram sobre isso, os que ouvem muito, gostam de ouvir, são ouvintes assíduos como eu, gosto muito de ouvir. Já ouviram pregadores falar sobre pregadores, palestrantes falarem sobre a história de Davi e extrair ensinamentos para a nossa vida hoje, contemporânea. Esse homem que aparentemente estava esquecido, escondido, o mais novo, a raspinha da panela, aparentemente escondido, mas Deus estava olhando para ele. Olha que tremendo, nós aprendemos com isso. Nós não podemos deixar de ler essa história e ver como o nosso Deus age. Ninguém está olhando, ninguém na terra está vendo, ninguém está dando nada, não dá R$1, €1, 1 cento, nada, mas Deus está olhando e está forjando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que olha, que vê, forjado, ensinado. Esses períodos que Deus vai forjando, que Deus deixa ali no esquecimento dos homens, Deus vai forjando, Deus vai ensinando, Deus vai fazendo aquela pessoa ser corajosa, vai dando experiências profundas. O coração é transformado quando as lágrimas descem, as verdadeiras lágrimas, não as lágrimas de crocodilo. O coração é forjado. O coração daquele homem foi forjado, porque quando todos viravam as costas para ele, ele se aproximava de Deus. As lágrimas escorriam porque queria ter uma pessoa, os amigos, estar com os familiares mais próximos, mas ele se aproximava mais de Deus. Davi, o Senhor ensinando, cuidando das ovelhas do pai, o Senhor ensinando a ter responsabilidade. Muitos que não são fiéis no pouco querem ser fiéis no muito. Como? Se você não é fiel, você não consegue guardar uma vassoura que pedem para você guardar. Guarda essa vassoura, toma cuidado da vassoura, cuida desse chão, sempre deixa ele bonito, só esse chãozinho aí, cuida dele, deixa ele bonito. Eu não nasci para isso, só cuidar da vassoura. Eu não nasci para isso, só cuidar desse chão. Eu nasci para cuidar de coisas grandes. Davi não pensava desse jeito não, cuida das poucas ovelhas. E ele cuidava das poucas ovelhas e dava vida pelas poucas ovelhas. E Deus do céu olhando, é isso, é o meu garoto, é segundo o meu coração. Oh meu Deus, é o meu garoto segundo o meu coração. Vem o leão. E lá vai ele para cima arriscando a vida e fere o leão. E não deixa o leão destruir as ovelhas do pai, porque o pai mandou cuidar. E ele estava cuidando, responsabilidade. Fiel no pouco, aleluia. Vem o urso, meu Deus do céu. Aquele animal gigante. Imagina aquele urso ficando em pé. Aquele urso com aquela patada esmaga o crânio de uma pessoa, aquelas unhas terríveis, aquela força. E lá vai ele, fere o urso que tentou pegar uma ovelha do pai. Ele fere o urso, pega a ovelha de volta, porque ele estava ali com a responsabilidade por aquelas ovelhas. Meu Deus, esse é o pastor. São corações assim, são pessoas assim que Deus está procurando, que cuidam, que aceitem responsabilidades, que seja fiel no pouco, para que ele coloque no muito. Será que se ele olhar aqui para o tempo da glória de Deus aqui nessa tarde, ele vai achar pessoas aqui que queiram ser fiéis no pouco, para que ele possa adicionar muito na vida dele? Será que tem? Se tiver, levanta a sua mão que eu quero ver pessoas que possam ser fiéis no pouco, para o Senhor te aprovar e colocar muito nas suas mãos. Se tiver, levante a sua mão e glorifique o nome desse Deus aqui nessa tarde, aleluia.
fiel no pouco. Fiel no pouco. Tanta coisa aconteceu, você conhece essa história, esse homem foi chamado, ele foi ungido, ele foi separado para ser rei de Israel. O rei tinha sido rejeitado por Deus, por causa da desobediência, porque quis fazer coisas que não era para ele fazer. Ele foi rejeitado por Deus e agora o Senhor disse, eu vou chamar um segundo o meu coração. Já estava forjando o menino e agora chegou o momento. Ele foi ungido, ele foi chamado, ele foi levado por Deus no tempo de Deus. Deus foi abrindo as portas uma por uma e levou ele para a tenda e colocou a coroa na cabeça dele, tudo no tempo certo. Aleluia. No tempo certo. O tempo de Deus, que não é o meu e não é o seu. Quantas pessoas aqui que colocam Deus na parede, não é verdade? Quantas pessoas aqui já deu, não aguento mais. Se o Senhor não converter, eu não vou mais para a igreja, eu rasgo a minha Bíblia. Quantas pessoas não colocam Deus na parede, tentam colocar Deus na parede. Senhor, tem que ser amanhã, senão... Quantas pessoas, Senhor, não aconteceu até hoje, eu desisto, eu paro, eu não ando mais com o Senhor. Quantas pessoas fazendo isso, não entendendo que Deus tem o tempo certo, o tempo dele. Quantas pessoas que se indispõem com o cônjuge, quantas pessoas que se indispõem com o cônjuge, com os familiares, porque não entende o tempo de Deus, não entende o relógio de Deus, não entende a maneira de Deus trabalhar nos corações, quebrantar corações, ensinar pessoas. Não entendam que você não vê nada no exterior, está da mesma maneira, mas lá dentro, lá dentro Deus já está transformando, aleluia, quebrantando, apertando, a transformação já está acontecendo. Quantas pessoas que não entendem isso e se indispõem? Quantas famílias, quantas casas com brigas por causa disso, porque não entendem o tempo de Deus. Mas Deus prepara um culto como esse para dizer para nós que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Recebe essa palavra aqui nessa tarde, aleluia. É diferente o tempo de Deus, oh aleluia. Coroa na cabeça, chegou ao trono, venceu de uma maneira tremenda ali, o Espírito Santo de Deus favorecendo ele, venceu aquele gigante, começaram a gritar o nome dele. Aquele moço que não tinha experiência no exército, mas tinha experiência com Deus. Não tinha experiência com armas, espada, lança, escudo, armaduras, mas tinha experiência com Deus. Eu não sei falar, eu não sei fazer, mas você tem experiência com Deus. Aí, ele venceu os arameus. Ele venceu, falamos dos moabitas, amonitas, filisteus, amalequitas. Ele venceu com o exército dele, tinha os valentes dele. Era um homem segundo o coração de Deus, era um homem sensível, era um homem guerreiro, mas era um homem sensível, porque ele fazia suas poesias, ele cantava, ele pegava a sua harpa, ele orava, ele era o exemplo para aquela nação. Ele era uma luz que Deus colocou ali para seguirem, sejam como ele. Ele era um exemplo, um homem segundo o coração de Deus. Tantas vitórias. Ele não era aquele de ficar sentado, não, ele ia para a guerra mesmo. E nós lemos aqui 2 Samuel, capítulo 11 e o verso 1. Tantas histórias nós falamos, né? Falamos das histórias deles, os capítulos anteriores, nós falamos aqui, posso falar aqui agora da benevolência dele, da lealdade dele, do amor que
que ele tinha, a amizade que ele tinha com Jonatas, e depois de Jonatas ter morrido, ele procurou fazer algo pelos filhos, familiares de Jonatas, e chegou até Mefibosete, sendo benevolente com Mefibosete. E assim foi. Esse era o rei Davi. Um pouquinho do rei Davi para que você conhecesse esse homem segundo o coração de Deus. Tinha um inimigo nas mãos. Ele tinha um inimigo nas mãos. Ele poderia ter matado aquele que estava perseguindo ele, que era o rei de Israel. Deus o entregou nas mãos. Ele poderia ter matado. Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele cortou um pedaço do manto do rei, e depois ele ficou: meu Deus, o que eu fiz? Me perdoe. Cortei um pedaço do manto do rei. Para que você entenda um pouquinho sobre o rei Davi. Agora esse guerreiro aqui no capítulo 11 está dizendo a palavra aqui para nós. A palavra nos diz que na primavera, que era a época que os reis saíam, a época que os reis saíam para guerrear, a época que os reis saíam na frente do seu exército para as guerras, na primavera, quando isso acontecia, os reis se preparavam. Nessa, Davi enviou à batalha Joabe, dos filhos de Zeruia, oficial, general do seu exército. Davi enviou Joabe e todo o seu exército. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi não foi, na época que era para ir. O momento que era para ir, Davi não foi, permaneceu ali. E uma tarde, nesse período, ele se levantou da cama, foi passear no terraço do palácio, olhando demais, olhando para todo lado. Não era para estar ali, não era para ficar procurando coisas, não era para acontecer isso. No terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e continuou olhando. E vocês já sabem como termina essa história que nós lemos. Procura saber quem é. É a mulher de um dos seus oficiais, Batseba. Traz ela aqui. E aí vai. Não era para estar ali. Não era para olhar aquilo. Ele percebeu ali, viu uma pessoa que se descuidou e dava para ver de longe. Primeira coisa que você deve fazer é parar. A pessoa se descuidou, aconteceu alguma coisa, vai continuar. Um dos filhos de Noé foi amaldiçoado. Um dos filhos de Noé foi duramente corrigido, amaldiçoado, porque viu a nudez do pai. Poderia ter evitado, ele viu a nudez do pai e saiu e falou para os outros. Cuidado onde você coloca os seus olhos. Do terraço ele viu essa mulher muito bonita, chamou, procurou saber quem era e chamou. Chegamos aqui na parte onde eu queria. Chegamos aqui na parte, e eu quero pegar aquela história que nós falamos no começo, sobre os encantadores de serpente. Frisei que a parte boa que eu peguei ali, o domínio que eles tinham da situação, o domínio que eles tinham daquela fera, o domínio que eles tinham daquela serpente mortal, sagaz, terrível, mas eles dominaram ela, conheciam ela, eles conheciam, eles tinham domínio. Nessa questão aqui, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, não tinha domínio, ele precisava ter um domínio da situação. Ele precisava conhecer as fraquezas, ter o domínio da fera, o domínio da serpente, o domínio do pecado que o rodeia. E não deixar ser dominado pelo pecado, pelos desejos. Ele deixou-se dominar pelos desejos, pelas concupiscências. Ele não tinha o domínio da situação, ele não entendia. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos, quando nós entendemos tão profundamente que conseguimos dominar, aí é outra coisa. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Conheça o seu adversário. Conheça. Estratégia da serpente, Adão e Eva. Deus falou com Adão, Adão falou com Eva. A serpente veio a Eva com aquela estratégia do desejo dos olhos, da carne, a soberba da vida, com aquelas perguntas.
com aquela enrolação, aquela estratégia, Eva cai, foi dominada pelo desejo, observou que o fruto era bonito, parecia ser gostoso, e era bom para adquirir conhecimento, e ficar igual a Deus. Estratégia, olha só, foi dominada, foi enganada, não conhecia e caiu, comeu do fruto. Primeira coisa, Davi, ele não deveria estar ali. Pegamos para nós aqui, o quê? O que Davi fez de errado? Lugar errado, na hora errada. Não era para estar ali. Na primavera todos os reis saíam com o exército, todos os reis saíram com seus exércitos, e Davi ali, eu não vou dessa vez não, eu estou com preguiça, eu não vou. Vai você, Joabe, vai na frente. Senhor, mas o senhor é o rei aqui, vai na frente do meu exército, você vai na frente. Eu vou ficar aqui, eu estou com preguiça. Tem muita gente sendo dominada, preguiça de ser enganado. Tem muita gente no lugar errado, na hora errada. Sabe o que pode acontecer quando você está no lugar errado, na hora errada? Sabe o que pode acontecer? O barco pode afundar e você pode acabar na barriga de um peixe. Jonas, vai para Nínive. Vai lá para Nínive, vai para a grande cidade de Nínive, disse o Eterno para Jonas. Vai para a grande cidade de Nínive, diga isso, isso e isso para eles. Eu não vou, eu vou para o outro lado. O senhor está errado, Deus. Nínive não, eles não merecem não, mata eles, mata eles. Eles não merecem misericórdia não, o senhor está errado. Você acredita mesmo que o Eterno pode errar? Você acredita mesmo que o Eterno pode errar? Lugar errado, na hora errada. Começa a dar tudo errado. Lugar errado, na hora errada. Não era para estar ali, mas está ali. Não era o tempo, mas ele está ali. Na hora errada começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo errado. Vai lá e pagou, e entra no barco e vai lá no fundo e fica naquele sono terrível, e o barco para virar, e todo mundo vem e acabam achando ele, é culpa sua. Dá tudo errado. Você está dizendo para Deus: não, eu não vou para Nínive, eu não vou para aquele lado, eu vou para esse aqui, é melhor vir para esse lado. O Senhor não sabe o que você está falando. Ele está indo sozinho. Sozinho está suscetível ali. As pessoas te chutam, te pisam, te humilham. O espírito da morte rodeando, o barco para afundar, tempestade para todo lado. Tira desse barco, joga esse homem. Jogaram ele na água, o peixe veio e pegou ele. Aí tem gente: mas por que está acontecendo isso comigo? É tanta prova, é tanta luta, eu não sei por que só perseguição comigo. Deus, por que é só comigo? É casamento, é família, é trabalho, é saúde, é tanta coisa, as pessoas me afrontam, eu não aguento mais, é tanta dor, tanta luta, tanta prova. Lugar errado, na hora errada. Deus falou para você ir para outro local, e você disse: não, eu vou para esse porque eu sei o que é melhor. Então está sozinho, meu Deus, lutando sozinho, porque não está no centro da vontade de Deus. Tem tanta gente gemendo, tanta gente chorando, tanta gente sentindo tantas dores, mas Deus está falando conosco aqui nessa tarde: volta para o centro da minha vontade, volta para o centro da minha vontade, viva a minha boa, perfeita e agradável vontade. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão que eu quero ver, e glorifique o nome daquele que vive para todos sempre. Aleluia! Centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus, a vontade plena. Oh, aleluias! Será que você está no centro da vontade de Deus, a vontade plena de Deus? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer que você esteja, será que Deus quer que você esteja nesse local? Você está no centro da vontade de Deus. Davi,
não devia estar ali. E estava. Que coisa terrível. Se ele não tivesse estado ali, isso não teria acontecido. Você vê uma divisão no ministério de Davi. O rei Davi, antes desse pecado, o ministério dele, e depois, consequências terríveis. Consequências terríveis até o final da vida dele, ele sofreu por causa disso. Local errado, na hora errada. Podemos conhecer o nosso adversário. Meditamos na Bíblia Sagrada e conhecemos a estratégia da serpente. Eu disse para vocês, desejo dos olhos, da carne, soberba da vida. Conhecemos, sabemos de onde nós viemos, as dificuldades que nós tínhamos, como Satanás usava a nossa vida. Sabemos que o adversário usa ali os sentidos para colocar gatilhos, para tentar nos levar para o erro, para o pecado. E se nós conhecemos, nós somos difíceis de ser derrubados. Precisamos dominar esse conhecimento, precisamos conhecer o adversário. Os sentidos, as entradas ali com o mundo, os nossos 5 sentidos, tato, olfato, audição, paladar, a visão. Davi estava no lugar errado, na hora errada, mas depois disso, ele coloca os seus olhos e viu algo errado, poderia ter, mas ele continuou com os seus olhos ali. Uma das estratégias de Satanás. Aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Janela da alma. Com os nossos olhos, aquilo entra no nosso coração ali. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Davi ficou olhando para aquela mulher daquele jeito. Entrou no coração, não resistiu. Quem é aquela mulher? Batseba. Traz ela aqui. Ele não dominou. Os olhos não deveriam estar ali. Nós vamos na história de outro agora. Continuamos no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Vamos na história de outro também, que teve muitas dificuldades, mas ele correu. Imagina aquela mulher tentando seduzir aquele jovem de todas as maneiras, usando todas as suas armas para seduzir aquele jovem, e ele corria, e ele saía correndo, e ele não olhava, e ele não dava tela. José, ele se afastava. Não vou fazer. Vem pecar comigo. Não vou pecar. Encurralou ele ali, não tinha ninguém na casa, segurou ele. Peca comigo. Não vou pecar. Deixou a roupa dele ali, a veste dele, e saiu correndo. Dificuldade também. Aonde você está colocando os seus olhos? Às vezes é melhor correr também. É bom conhecer as estratégias do adversário. E, se necessário for, corra. Importante é permanecer com a sua comunhão com Deus. Precisamos ter esse domínio. Precisamos ter esse conhecimento de como o nosso adversário luta, de como o nosso adversário tenta nos atrair. Precisamos ter esse domínio, conhecer, para passar a rasteira e vencer essa serpente do pecado. O encantador de serpente sabia muito bem como ela ia atacar. Nós precisamos saber como o adversário vai atacar, qual a maneira dele para tentar nos derrubar. O encantador de serpente sabia que podia tocar na cabeça dela de uma maneira diferente, até dar um beijo, porque ela só mordia para baixo, ela não mordia para cima. Então ela não conseguia ir para cima. Ele dominava. Precisamos dominar. Precisamos dominar esses desejos. Precisamos dominar essa serpente do pecado. Mas eu não tenho força, irmão Marco, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Eu estou tentando dominar, eu estou tentando vencer.
Deus nos ama tanto que Ele prepara um culto como esse, uma palavra como essa para dizer, para falar conosco que Ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Sozinho nós não conseguimos, sozinho nós não temos forças, mas o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus estão aqui para nos ajudar a vencer essas batalhas. Glorifique o nome santo do Senhor, aleluia. Pode glorificar aquele que vive para todos sempre, aleluia. Trago esse ensinamento e finalizo aqui com Romanos 6, 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Nós vemos uma sociedade que banaliza tudo. Vivemos em uma sociedade que banaliza tudo. Vivemos em uma sociedade que banaliza tudo. País tanto faz, tanto fez. Não, famílias, isso e aquilo, novas configurações e tantas outras coisas. Uma sociedade que banaliza tudo e incentiva as pessoas a viverem aquilo que elas têm vontade. Faça aquilo que você tem vontade. Tenha quantos amantes, mulheres você quiser. Tenha tantos amantes de homens que você quiser. Faça o que você quiser. Use o que você quiser. Use o seu corpo da maneira que você quiser. Viva os desejos, ponha para fora aquilo que está aí, não deixe, não segure, não refreie, não lute contra, viva tudo que você quiser, todos os desejos que você quiser fazer, realize, a sociedade diz isso, e o problema é que tem muitos servos de Deus que estão sendo levados nessa onda. Tem muitos servos de Deus que estão sendo levados por isso, meu Deus do céu. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não permita isso, esse domínio. Você não pertence mais a você mesmo. Você morreu com Cristo. Morremos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Aquela vida que nós levávamos já passou, aquelas vontades, aqueles desejos, vivíamos para nós, cheios de desejos, concupiscências e coisas terríveis. Que tem pessoas aqui, se perguntar, as pessoas têm até vergonha de falar, pessoas que estão aqui, pessoas que estão nos ouvindo, têm até vergonha de falar, eu nem posso falar o que eu fazia, eu não quero falar não, que eu tenho vergonha. Aquilo passou, morremos com Cristo, morreu, acabou, agora estamos uma nova criatura com Cristo, não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso desejo, mas é o desejo dEle, é a vontade dEle, vivemos para Ele, mas eu não consigo fazer, Ele está aqui para te ajudar, aleluia. Ele está aqui para te ajudar, aleluias, aleluias. Ofereçam vosso corpo a Cristo como instrumento de justiça. Capítulo 6, verso 14 de Romanos: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluias, que coisa maravilhosa. Precisamos dominar e não ser dominados. A palavra que fica aqui para você nessa tarde é: domine e não seja dominado. Domine e não seja dominado. Seja como um encantador de serpente, domine, conheça as artimanhas de Satanás e domine, vença essa serpente do pecado, essa serpente que está te rodeando, querendo te morder, colocar esse veneno do pecado, da morte sobre a sua vida, mas domine o adversário, domine a serpente do pecado e não seja dominado. O pecado já à porta, batendo.
pecado está aí. Davi teve consequências terríveis na sua família por causa do pecado. Davi teve consequências terríveis no seu ministério por causa do seu pecado. Mortes, perda de filhos, tantas coisas terríveis aconteceram. Aquele homem que começou tão bem, e por causa disso, seu ministério mudou, sua vida mudou. É uma outra história, é um outro Davi. Essa palavra foi pregada hoje para dizer para você aqui que dá tempo. Dá tempo. Para isso o Filho de Deus se entregou e derramou o sangue. Dá tempo de transformar a sua vida, ajudar você, o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Dá tempo para você entregar, você que quer mudar o jeito que você está vivendo. Dá tempo de entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. E Ele vai te direcionar para que você domine a serpente do pecado como um encantador de serpentes. Eu quero fazer uma oração por você. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Se coloque em pé em nome de Jesus. O remédio para essa sociedade são homens e mulheres que queiram fazer a diferença, sendo íntegros, vivendo uma vida de santidade. Esse é o remédio para essa sociedade. Esse é o remédio para a sua família. Você vivendo em integridade. Você tendo uma vida santa. Aleluias. Glória a Deus. Esse é o remédio. Eu quero